Se a dor do outro não te incomodar, se o sofrimento do outro não te incomodar, porque ele é seu irmão, mas ele é um desconhecido, mas ele é irmão. Para que essa semana a gente exerça uma obra de misericórdia. E a primeira obra de misericórdia que a gente deve fazer, e é o meu convite para você essa semana, é matar a fome de alguém. Não vai. Porque ele espera você silenciar. Ele espera você calar para ele poder falar. Oi. Oi, nós temos que revelar com a nossa vida que o que vale na vida é aprender a amar uns aos outros. A responsabilidade que sinto por cada um de vocês, vocês não têm noção. E a responsabilidade diante daquele que me sustenta para estar aqui. Estou falando e trazendo uma palavra sagrada. E aquilo que é o nosso alimento. A palavra que pode transformar a nossa vida. Então, mais do que ouvir, é fazer com que essa palavra seja o transformador da minha vida. Porque creio que a vida, ela realmente é sagrada. E é o maior presente que cada um de nós ganhou. Talvez com pouca consciência do que é isso. Talvez a gente caminhe por esse mundo e hoje em dia cada vez correndo um pouco mais, com a ilusão, né? O mundo nos dá uma ilusão de que se eu corro muito, eu tenho resultados e eu sou cobrada pelos resultados. Então, porque corro muito, eu tenho a sensação de poder. Eu dou conta disso, disso, disso e disso. Mal sabemos que a rapidez com que fazemos tudo é proporcional ao nosso esquecimento. E às vezes, na nossa vida, é necessário um pouco de lentidão, porque ela é proporcional à memória. E a minha preocupação é que hoje a gente corre e a gente não consegue estar nas coisas. A gente não se habita mais. Então Deus nos visita e não nos encontra, porque nunca estamos em casa mesmo, dentro de nós. Estamos sempre fora, sempre numa agitação aonde não paramos. A gente conversa com o outro e não escuta o outro. Mas eu te falei isso, mas não ouviu porque não estava lá. O corpo estava. O espírito está fazendo milhões de coisas. Então nós estamos nos atropelando. Nos atropelando. Porque perdemos a consciência do que somos. No mundo onde é dito para nós que bem na verdade, todos os seus desejos eu sou capaz de realizar, porque estamos num mundo que é consumista. Então ele na verdade é a sociedade do consumo, ele quer nos domesticar, nos deixar saciados e por isso domesticados. E hoje o que eu venho perguntar para nós é: qual é o seu desejo mais profundo? Porque nessa correria que vivemos, não sabemos. Aliás, nós somos o maior mistério para nós mesmos. E estamos vivendo atropelados. Aí escutamos no Evangelho de domingo a parábola dos talentos, que todos nós conhecemos de cor. O Senhor sai para viajar, pega 3 servos. Para um dá 5 talentos, para outro dá 4, para outro dá 1. 2 começa a trabalhar e multiplica aquilo tudo. O terceiro enterra. Passa um tempo, o Senhor volta. O que vocês fizeram? Falou, que só me deu 5, tem 10, só me deu 4, tem 8. E o que tem 1? Eu fiquei com medo do Senhor e enterrei. Enterrei o talento. Porque eu fiquei sabendo que o Senhor é muito bravo. Que o Senhor recolhe aonde o Senhor nem semeou. Então eu fiquei com muito medo e enterrei. Então tem a grande questão dessa parábola é esse terceiro servo. Que somos nós. Esse. Os outros 2 não. Por isso eu estou comentando essas coisas que nós estamos esquecendo quem somos. Nós estamos perdendo a nossa identidade de filho de Deus. Então nós precisamos de perguntar aquilo que eu comecei dizendo. Qual é o seu desejo mais profundo? Não é o desejo que a realização imediata daquilo que você pode consumir te dá. Não é o desejo daquilo que pode ser saciado pelo seu dinheiro ou por um objeto, resolve. Eu te digo do desejo que não consome, mas o desejo que vai, não é para te consumir, mas é para consumar. É para te realizar. É para fazer de você aquilo que você não tem consciência que você é.
quem é você. E porque eu não sei quem eu sou, muito menos eu sei quem é Deus. Muito menos eu sei qual é o papel da religião na minha vida. E aí, porque eu fui criada dentro da religião católica, já passou o tempo da gente achar que é cristão porque ganhou de herança? Porque minha avó era cristã? Não! Essa decisão é sua e pessoal. Intransferível. Somos nós que temos que parar e pensar qual é a consciência daquilo que sou. Sou só matéria, vou acabar? Ou sou matéria e sou espírito e vou dar sequência? Então, por isso, a consciência da finitude de que eu vou morrer é maravilhoso. Porque a consciência da morte todos os dias, ela faz você olhar a vida com mais profundidade. Mas é claro que é um assunto que a gente não gostaria. Falar de morte, Deus me livre. A Unimed, esse final de semana, fez um evento maravilhoso. Terminalidade. Eu escutei palestras belíssimas, fui a última a falar. As que me antecederam, belíssimas. Quantas pessoas tinham no auditório? Devia ter 30. Acredito que 20. Falar de morte, imagina, que assunto é esse? Mas é porque não desenvolvemos a consciência de que eu preciso, por causa da minha finitude, avaliar a minha vida. Qual é a consciência que eu tenho da minha vida e qual é a consciência que eu tenho da minha relação com Deus? Qual é a imagem eu carrego de Deus? Desse terceiro servo, a gente sabia. A imagem que ele tinha dele é de um juiz e bravo. Daquele Deus mau. Daquele Deus que fica de olho em mim para poder me cobrar tudo que eu fiz. E por isso eu tenho medo dele. Então eu sigo a religião muito mais por segurança do que por alegria. Do que por paixão por Jesus. Porque faz um dinamismo em mim. Convidar, seguir o convite de Jesus. Então a gente vai comportar igual o servo que vai chegar diante de Deus. Na hora que a gente chegar diante dele, falar: aqui, Senhor, ó, aqui está tudo que o Senhor me deu. Minha vida, está aqui seu evangelho, viu? A sua proposta do reino. Essa história de anunciar esperança para os pobres. Está tudo aqui guardadinho. Então isso serviu de nada para minha vida. Não mudou nada aqui em mim. Eu não mexi no reino. Fica tudo intacto. Está aqui. Nós estamos assim. Então, como eu estou com medo, está tudo guardadinho. Ninguém nem mexeu no seu projeto. Seu projeto, do jeitinho que o Senhor deixou, ficou. Não tivemos coragem de arriscar. Não tivemos coragem de amar, que esse é o desafio. E aí eu fico pensando, se cremos de verdade, como é que nós estamos anunciando esse reino? Aonde? Aonde nós estamos diminuindo o sofrimento na humanidade? Aonde nós estamos levando coragem e entusiasmo para aquele que precisa? Aonde? Se a palavra de Deus ainda não foi capaz de me transformar, e se eu acho que a palavra começa a mexer muito comigo, e mexer na minha conversão, eu falo: melhor quieto. Porque isso vai mexer com o meu comodismo, eu não quero sair do lugar. Está tudo tão bom, está tudo tão adequado, por que eu vou mexer nisso? Compreendem como é que nós estamos vivendo uma religião mais ou menos? Porque, na verdade, a gente vai vivendo uma ilusão que não morre. Quem morre é o desavisado, quem morre é o pobre, quem morre é aquele que não olha para o lado. A gente vai vivendo uma ilusão da imortalidade. Uma ilusão de que verdade, quem é de verdade Deus para você? Qual é a consciência de que você é filho e que Ele é um pai amoroso, cuidadoso, que Ele é o seu horizonte, que Ele é a sua esperança? Que Ele é a coisa mais doce que você pode conviver na sua vida, é chamar meu pai. E nós estamos desperdiçando a oportunidade de usufruir da misericórdia. Porque não pedimos, porque não acreditamos. Quarta-feira, no feriado, estava trabalhando. E tem um casal adolescente, não puderam nem fazer Enem. Ó, que dó. O neném está no CTI, nasceu grave, cardiopatia. Por causa da cardiopatia complexa demais. Fez um quadro de enterocolite, que é uma infecção gravíssima no intestino. Pra vocês terem noção, ele perdeu quase o intestino inteiro já. E quarta-feira eu conversei, porque quando eu cheguei no CTI e olhei para ele, falei com os residentes: o que vocês estão percebendo desse bebê? Qual o olhar que vocês estão tendo? Porque a sensação que eu tenho é que a energia dele foi embora e que ele vai morrer. Ele não vai dar conta. E aí esperei, chegou os avós, que eles são muito jovens, e chegaram os pais, 2 crianças. E aí sentei com eles para conversar, e é tão lindo que o rapaz que assumiu de menor, que assumiu a paternidade, não é o pai biológico, mas se namorou da moça grávida e assumiu a paternidade. É bonitinho demais ver isso, essa caminhada. E aí nós começamos a conversar.
Eu conversei muito, eu perguntei para eles como é que eles estavam vendo aquela situação, que naquele momento, para mim, a situação era muito mais de morte. Naquele momento, que eu achava que o neném precisava de ir pro bloco, precisava de abrir de novo a barriguinha, mas que eu estava muito preocupada. E aí eu sentia no meu coração que a mãezinha, aquela menina, estava com uma dor imensa. E eu falei com ela assim, eu vou te falar uma coisa, você me perdoe se eu estiver enganada. Vocês creem em quem? Nós cremos em Deus, doutora Filó. Porque quando nasce um filho, nasce uma culpa, né? Nasce a mãe e nasce a culpa junto, né? A mãe acha que é culpada de absolutamente tudo que acontece com o filho. Só nunca é culpada da felicidade do filho. Mas o menino grita e me pergunta, onde que eu errei? O que eu fiz de errado? Não é assim? Nasceu um filho, nasceu uma culpa. Eu falei com ela, eu sei que eu vou te dizer uma coisa que é muito difícil. É difícil falar isso para um adulto, mais difícil falar para um adolescente. Os filhos não são nossos, porque nada nos pertence. E antes desse bebê ser seu e ele é lindo, ele é de Deus. E talvez você esteja achando no fundo do seu coração que ele está aqui sofrendo e você sofrendo porque você foi mãe na adolescência. Então você acha que Deus está te cobrando um pecado e por isso está fazendo isso tudo no seu filho. E ela chorava compulsivamente e falava, eu acho. Falei, mas esse Deus, essa imagem que você carrega, não é o Deus de Jesus? O Deus de Jesus é Pai, amoroso, cuidadoso, que entende a nossa miséria, a nossa fragilidade, e nos põe no colo, e nos perdoa. Falei, vocês estão dando conta dessa conversa porque vocês estão sendo sustentados. Então, depois que conversamos longamente, a conversa foi belíssima, belíssima. Eu falei com eles, os residentes acompanharam, os residentes choraram junto, a gente chora junto. Falei com eles, agora vocês vão entrar, e eu não vou entrar lá no leito, mas vocês vão entrar. E agora, vocês vão fazer uma coisa que é das coisas mais difíceis da nossa vida, é fazer uma entrega. E tudo na nossa vida a gente entrega no único coração de Jesus. Porque é o único que pode mudar tudo que ninguém é capaz. Falei, ciência e fé caminham juntos. Para a ciência, meu cerco está fechando. Mas quem é o autor da vida é um só. É Jesus. Vai lá, falei com ela. Você não vai prestar atenção quem está no CTI. Você não vai prestar atenção no que sua sogra está ouvindo, no que ninguém está ouvindo. Você vai conversar com Jesus. Porque se dois reúnem, quem chega? Ele. Aproveita. Porque o nosso Deus é Deus da vida. E Ele luta aqui dentro conosco para a vida desses meninos. Você vai entregar. Fala, Jesus, o senhor sabe o que eu quero. Mas coloca no coração dele. Fala, doutor Filó falou que está muito grave. Que talvez não dê conta pela ciência. Mas coloca no coração dele. Quem tem a última palavra? Jesus. Mas ninguém tem a última palavra. Só Ele tem. Falei, quem te devolve a vida? Quem te devolve esse menino? Só Ele. E assim eles fizeram. Quando eu cheguei quinta-feira de manhã, ele estava com cada olho desse tamanho aberto. Falei, uai, mas o que aconteceu dessa ressurreição desse menino aqui nesse CTI? Tanto que na sexta-feira ele voltou ao bloco, foi operado, tirou um tanto de intestino a mais, mas o que fica, eu creio, ele não é capaz de superar tudo isso. Então, sentamos, conversamos muito sobre isso e a família está animada porque realmente a reação da criança é surpreendente. E eu falei com o pessoal, é surpreendente para quem não viu, para quem não sabe no coração de quem foi colocado, na situação de quem foi transformado. Mas foi preciso primeiro quebrar a imagem de um Deus cruel, de um Deus que me cobra, às vezes em dinheiro. E quantas mães colocam na cabeceira do leito dos filhos, escrito assim, a família do fulano pagou tanto, coloca em real e em extenso, a cura desse menino. Eu falo, não, mas esse Deus que vocês creem, Ele é cruel? Não é o Deus Pai de Jesus que nos liberta, que tem prazer em nos dar tudo, porque Ele é Deus. Então, qual é a imagem primeiro que carregamos de Deus? Porque às vezes nós estamos vivendo a nossa vida enterrada, com medo de Deus. Nós não nos arriscamos a viver, não confiamos no Espírito que é criativo e que nos conduz. O Espírito que faz transformar uma situação de dor em amor, uma situação que é impossível em algo que é real. Eu vejo. Mas será que nós temos a ousadia do Espírito? A ousadia de fazer algo novo? A revelar no mundo que as coisas são possíveis, porque o amor de Deus age em mim e eu posso fazer isso por você, por causa dele. Compreendem? Porque Deus hoje precisa dos seus olhos, seus braços, suas pernas. Mas será que nós revelamos isso no mundo? Será que a gente multiplica e está preocupado com as coisas do reino de Deus? Será que ir para o céu realmente é uma preocupação nossa? Porque nós temos que trabalhar para isso.
Nós temos que anunciar esse reino, nós não vamos chegar lá sozinhos. Nós temos que cuidar uns dos outros. Nós temos que fazer com que as pessoas vivam uma religião alegre, porque Deus é vivo. E possa, por causa disso, abraçar essa causa. Esse terceiro servo não se identificou com o Senhor. E muitos de nós não se identificam com o projeto de Jesus. E por que Jesus não é amado, não é adorado? Por que nós não assumimos a causa dele? Porque a causa de Jesus tem reservas. Eu falo, Jesus, eu admito e amo, sou encantado com a sua causa. Até aqui. Daqui para frente, Jesus, ela me incomoda. Então eu pulo um pedaço. Isso é real. Quando eu aperto as pessoas na conversa, eu tenho oportunidade lá no CTI de conversar muito de perto, e falo com os meninos, agir na vida de vocês até um determinado ponto. Depois de um determinado ponto, vocês falam, aqui quem manda sou eu, ou vocês não perdem opinião. Isso não é conversão, é a conversão que te interessa. Não é a que Deus propõe. Então, se acreditarem no Senhor, não fizer com que a nossa vida frutifique, com que a nossa vida incomode o outro, enquanto a gente não estiver incomodando, nós estamos vivendo a religião mais ou menos. É verdade, você riu, mas é verdade. Essa religião que fica muito cômoda. O outro não me incomoda. Se a dor do outro não te incomodar, se o sofrimento do outro não te incomodar, porque ele é seu irmão, mas ele é um desconhecido, mas ele é irmão. Porque assim falou o Senhor, que somos todos irmãos, há um só Pai, e o resto é irmão. Então como é que a gente está vendo isso de verdade? De verdade. Como é que isso está nos incomodando? Mas filho, eu não posso fazer nada, será que não? Tinha uma criança lá no CTI essa semana, foi? Beleza. Um adolescente de 11 anos de idade, família de 6 filhos. De 23 casada, de 21 casada, idade criminosa para estar casada, né, gente? Acho que antes de 30 é criminoso. Mas tudo bem. Uma de 23 casada, outra de 21 casada, o mais velho que estava em casa, de 11 anos, estava no CTI comigo com leucemia grave. E mais o resto em casa. E nós levamos ele para o CTI, que ele entrou em ciência respiratória, foi para o CTI, mas felizmente ele melhorou com todas as medidas e não precisou de ir para o respirador. Porque o pânico da criança, de todas as crianças pequenininhas com leucemia, é ir para o CTI ser entubado. Porque ele sabe que é o caminho muito certo para morrer. Aí ele falou comigo, me chamou, a hora que a mãe chegou e falou assim, o aniversário da minha mãe é sábado e eu vou estar aqui. Mas nós vamos ter que dar um jeito nisso, né? Aí ele falou, aí falou com a psicóloga, é aniversário da minha mãe e eu queria uma festa. Dentro do CTI, como é que nós vamos fazer isso? Como que nós podemos fazer isso? Chance de sair? Eu dei alta acho que no sábado. A chance de sair não tinha... Não, dei alta no domingo. Não tinha muita chance dele sair porque a pressão dele ainda estava muito alta, estava usando os remédios que eu não podia arriscar na enfermaria. Falamos aí, fomos conversar. O que é possível fazer dentro do CTI? Porque CTI já vira uma loucura, né? Aí o pessoal da nutrição falou, doutora, a gente pode fazer um bolo aqui dentro do hospital, no SND, dentro das normas, né, de tudo que ele pode, vai confeitar, claro que não pode ter vela com, né, podemos ligar um fogo, põe fogo no hospital, né, com tanto oxigênio, mas não podemos fazer muita coisa. Então enfeita o box do menino inteiro com balão dourado, que é aniversário da mãe, põe o nome da mãe, põe parabéns, e assim foi feito. Vocês não têm dimensão do que foi para esse menino fazer a festa de aniversário para a mãe, estando internado dentro do CTI. Então, são coisas tão pequenas, um bolo, uma sensibilidade, e faz acreditar que a vida pode ficar melhor. Esse menino mudou, a pressão caiu, conseguimos tirar o remédio. Falei com ele, tchau pra você, vamos embora. Vamos sair daqui, porque CTI tem que ser o tempo mínimo possível na vida de qualquer ser humano. Então, será que de verdade a gente não pode colocar um tiquinho de esperança na vida do outro? Será que de verdade, o que Jesus faria? E às vezes eu fico pensando quantas situações a gente vive. E hoje a gente vivendo um desafio hoje de levar a fé. O que ele faria no meu lugar? E eu falo com ele, como é que você ia sair dessa história agora? Como que nós podemos fazer o mundo melhor? Porque cremos que o Senhor pode mudar tudo isso. Então às vezes a gente se acomoda e fala, não tem jeito. Fala, será que não tem mesmo? O desafio nosso hoje de levar um Deus vivo e de questionar as pessoas sobre como é que você conduz a sua vida. O que você imagina que você está fazendo com a sua vida? O que você está plantando com ela? Quais são os frutos dela? Esse dom maravilhoso que recebemos.
Aí eu fico pensando que quando a gente começar a despertar a consciência do desejo profundo que temos em nós, daquilo que vai nos realizar e vai revelar de verdade quem somos, eu acho que aí nós vamos começar a ser dignos de sermos portadores da vida que temos em nós. Porque às vezes carregamos a vida e não somos dignos daquilo que carregamos. Porque levamos isso tão mais ou menos. Então prestem atenção. O nosso processo de conversão, ele é muito lento, claro. Mas tem uma marca, que é aprender a fazer tudo que tivermos que fazer na vida com amor. Porque tudo que você fizer na sua vida e que não tiver amor, foi seu tempo perdido. Filho, mas eu corri tanto, fiz tanta coisa, mas se você não fez cada coisa que você fez hoje com amor, você perdeu tempo em tudo que você fez. Se você fez para o Senhor. A nossa marca, eu vou morrer de insistir nisso, é amor. Então nós temos que olhar para o outro e olhar o Deus que habita ali. Ele é meu irmão, mesmo que ele não tenha descoberto ainda, despertado a consciência. Como é que eu posso despertar a consciência do meu irmão? Com as minhas atitudes, não com as minhas palavras. Porque a minha atitude fica. Esse menino vai esquecer esse aniversário da mãe que dia? Nunca. Nunca. Essa mãe vai esquecer esse aniversário dela quando? Nunca. Vai ser o melhor aniversário da vida dela, apesar de ter sido dentro do CTI, dentro de um box, com o CTI todo em prantos, cantando parabéns, que tem algo que o pessoal chora mais do que o povo que devia. Falo, gente, olha a classe, não precisa ficar desse jeito. Olha a classe, ele chora tanto, falo, olha a classe, né? Mas é porque é possível, um bolo, um parabéns, um abraço, e que a vida possa perpetuar. Então nós precisamos de ter audácia, criatividade para viver o amor. Hoje anunciar Jesus é um desafio. Porque nós temos que ter um compromisso com a nossa vida. E aí eu volto a insistir em alguma coisa. Como que eu posso ter o Espírito de Deus para ser criativo em mim? Como que eu posso manter essa ligação com o meu Pai se eu não paro para rezar? Como? Na doçura que Deus é. Que Ele não vai pular na sua frente e falar, ô, eu aqui. Ele não vai fazer isso. Não vai. Porque Ele espera você silenciar. Ele espera você calar para Ele poder falar, oi. Oi, meu filho, por que você está tão angustiado? Por que você está tão preocupado? Por que você se esqueceu que eu alimento o verme da casca da árvore? Como é que eu posso te esquecer? Eu que te criei. Como que você imagina que eu te abandonei só porque você está sofrendo? Estou junto. Como que a gente pode esquecer isso? Não podemos. Quarta-feira tinha outra mãe lá. Quarta-feira foi o dia. Lá arrasada. Cheguei perto dela e falei, gente, mas você não tá boa hoje, não? Que é isso, doutora Filó? Tô boa sim. Falei, tá não. Tá não. Já é a segunda vez que sua menina interna aqui, com problema de coração. Segunda cirurgia. Na primeira cirurgia, quem tirou sua menina daqui foi Nossa Senhora, que eu te ensinei a rezar terço, que eu te falei que eu te dar uma arma poderosa, e era o terço. E você aprendeu a rezar. Eu continuo rezando, eu sei, tá aí com o tercinho na mão. Mas sabe quando fica assim no seu ouvidinho, falando assim, bobagem, essa menina tá demorando, tem um mês, tá entubada de novo, cirurgia cardíaca foi grave, e ela tá ruim, não é? E você fica pensando assim, vai dar certo nada, esse povo tá me enrolando, tô cansada, a outra menina tá na cidade interior com seu marido, e é tantas coisas, você é cansado de ficar nessas pensões bem mais ou menos. Não é assim? Ela falou, você tá adivinhando? Eu falei, não, essa tristeza sua, você tá abalada. Porque Deus, você está faltando. A gente sabe que o cansaço de todo dia no CTI não é brincadeira. Mas você está precisando de ser alimentada. Nós já conseguimos até colocar um genuflexório lá diante da imagem de Nossa Senhora. Falei, volta lá. Volta. Você esqueceu quem tirou ela daqui a primeira vez? Vai tirar de novo. Você acha que eu estou aqui de brincadeira? Ninguém aqui está aqui de brincadeira. Nós estamos aqui para trabalhar e para realmente conseguir fazer as coisas. E aí falei, reza, vai lá fora rezar, eu tô aqui por dentro, nós conversamos, notícia da menina, vai rezar. Vai lá ajoelhar, vai falar diante da única, da mãe poderosa, fala com ela, seus olhos misericordiosos a nós volvei, vai lá. Aquela mulher que se entregou, que entregou a vida, que fez uma entrega e por isso fez o que fez. Que nós não entregamos nada, nós somos avaros de nós mesmos, né? Entregamos nada para Deus, por isso que a vida não multiplica. Porque não acreditamos que temos que dar na mão do único, que revira a nossa vida e faz o que ele quiser. E ela foi lá, rezou. Aí na quinta, voltou melhor. Na quinta-feira ela estava boazinha, a menina estava mais esperta. Eu falei com ela, nós estamos preparando, nós vamos tirar esse menino do respirador.
Hoje, a menininha, tem umas coisas que eu tinha que filmar, porque senão vocês acham que eu sou louca. Ela estava, síndrome de Down. E a fisioterapia foi trabalhar nela, e a gente de olho, já começando com alguns medicamentos para poder preparar para sair do respirador. Enquanto ela foi fazer fisioterapia, ela ficou sentadinha na cama, batendo palminha entubada. Essas cenas eu tinha que gravar, porque o pessoal fala mentira. Verdade. Quando ela bateu palminha e tossiu e escapou ar, nós falamos, tá na hora, pode tirar. Aí eu falei com ela estava lá dentro vendo, eu falei, corre, ajoelha no pé, porque vamos tirar do respirador, tem que dar certo. Vai lá, ajoelha, vai lá, fala com aquela que eu te falei, que é a única que já tirou sua filha uma vez. E vai tirar outra vez. É preciso crer. É preciso levar essa alegria de que quem vive com a gente essas angústias o dia inteiro, que é Deus, que está ali, que sofre junto, que chora junto, que ri junto e que comemora e celebra as vitórias, porque as vitórias são dele, pela vida, porque é o Deus da vida. Então nós, diante de tanta coisa que a gente vê, como que a gente pode, sim, enterrar a nossa vida e viver para nós mesmos? Será que a gente não tem consciência que a nossa vida é feita na partilha? A nossa vida é feita na medida que eu me dou. Assim eu me construo. Por que a gente se fecha? Não podemos. Se a gente se alimenta de um Deus vivo, né? Quando eu penso que a Eucaristia é Deus que me alimenta, Ele próprio, que é o meu sustento de um dia, de cada dia. Porque olha a doçura de Deus, que me dá comida todos os dias. Ele mesmo fala, vocês têm que se alimentar, porque vocês podem sentir fome pelo caminho. Isso está escrito em Mateus. Deus, Jesus fala, se vocês não se alimentarem, vocês vão sentir fome pelo caminho. E às vezes você sente fome e não sabe que é de Deus. Sente fome daquele que te mantém em pé. E quando você fala, eu não dou conta, e fala, estou aqui. Coragem, porque nós vamos dar conta de ir até o fim. Você está achando que você carrega sua cruz sozinho? Eu carrego com você. Mas se a gente não se alimentar dessa palavra, não entender a mensagem de Jesus que veio revelar, vocês têm um pai. Vocês são irmãos. Que te ama incondicionalmente. Te deu a vida como um grande dom. Para que você aprenda a amar. Para poder ir embora para o céu, viver eternamente lá. Essa é a proposta. Parece a história da carochinha, de tão boa que é. De tão encantador que é. Fala, mas é tão bom assim? É tão bom assim. É maravilhoso assim. Que quando alguém morre, eu falo, pode ir, lá é lindo. Os residentes ficam me olhando, assustados, pensam, será que ela já foi, já voltou? Eu falo, não fui não. Mas é lindo porque creio na palavra de Deus. Creio naquilo que Ele disse. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Que é a hora que a gente ajuda a sustentar aquelas mães que hoje desmaiou um bocado de mãe, vomita, é que é a confusão. Falo, de pé. De pé. E vi quarta-feira, não falei? Não, foi sábado. O pessoal do Vale de Jequitinhonha, mas só de olhar a gente até chora de tanto sofrimento. E quando eu fui dar notícia de morte para a tia, que é claro que a mãe da criança é psiquiátrica, não conseguiu vir. A tia chorava tanto e o pai, o avô levantou, segurou na mão da tia, do braço e falou, fica firme, minha filha. A vida é assim. Coragem. Isso é de impressionar aquele povo. Que eu fiquei com vergonha. Doutor, como é que nós vamos fazer? Nós temos que voltar lá para a Rocinha para enterrar lá, doutora. 6, 7 horas de viagem. A gente acha que a vida dura é a nossa. Se vocês vissem metade do que eu vejo, vocês iam sair de joelho todo dia sem reclamar nada. Então, quando eu disse para a família, tá brincando de roda? Imagina o que Deus já está vendo, uma vida tão sofrida. Só morreu porque chegou tarde no diagnóstico. Porque tanta miséria até conseguir um acesso médico. É de chorar que a gente não consegue não chorar. Então quando a gente vai vendo isso, eu falei, meu irmão, que atitude eu vou tomar? Como é que eu vou? Se eu creio em Deus, vocês estão aqui porque creem nele. O que nós estamos fazendo para melhorar a vida daquele que é miserável e que Deus coloca no meu caminho todo dia? Algo nós podemos fazer. Nem que seja um sorriso, nem que seja um abraço. Eu não posso, mas eu posso ligar para alguém. Eu sou uma pidona que existe. Ligo, tem povo que não pode nem me ver. Eu ligo e falo, por favor, me ajuda. A pedinte, meu apelido é a pedinte. Porque eu estou sempre pedindo em favor de alguém, porque temos que pedir uns pelos outros. Tem gente que tem para dar e não sabe como dar. Porque às vezes vai ser desvirtuado. Mas nós temos que pensar nisso. Como é que eu estou conduzindo o presente que eu sou merecedora ou não? Eu ganhei uma vida. Com que dignidade eu estou revelando que sou filho do Altíssimo? Como é que eu tenho a minha relação com o meu pai? Será que eu usufruo que eu tenho um pai? De quebra, ele é todo-poderoso. Então tudo eu posso falar com ele. Aquela intimidade que eu posso falar. E eu falei com ela, quando aquela adolescente, na hora que a sogra abraçou ela, na hora da conversa que eu mandei entregar o menino, falei com ela, minha filha, usufrua desse colo da sua sogra, porque é nesse colo de Deus que eu quero que você fique. Porque é assim que Deus faz conosco.
Ele te põe no colo numa hora dessa para que você dê conta de ir lá e falar com ele. É seu, pode levar se assim o Senhor quiser. Mas não é a minha vontade, mas somente a sua. Enfrentar isso com menos de 18 anos de idade não é brinquedo. Não é. Mas às vezes a vida exige, não é? Mas é um aprendizado. E aí essa semana vocês devem ter visto o que o Papa fez. Vocês viram? Não viram? Que bom. Ele fez o Dia Mundial do Pobre e deu comida para 4.000 pobres moradores de rua. Viram isso? Não? Vocês vão ter oportunidade. E eu trouxe um linkzinho só. Porque 1.500 ficaram dentro do Vaticano com ele. Tem o menu todo da comida. Foram recebidos como orquestra. Um coral de 50 crianças que cantaram. Foram servidos por voluntários. Por quantas pessoas estavam lá. E o resto nos colégios lá perto. Foi um total de 4.000 pessoas. E ele, na hora que recebe os pobres, eu trouxe um videozinho de 1 minuto. Deve ser exatamente 1 minuto. Para que a gente possa encerrar. Se põe aí para mim, por gentileza. Observem a fala dele. Y les pido perdón si alguna vez los ofendí con mi palabra o por no haber dicho las cosas que debía decir. Les pido perdón todas las veces que los cristianos, delante de una persona pobre o de una situación pobre, miramos para otro lado. Perdón. El perdón de ustedes hacia hombres y mujeres de iglesia que no los quieren mirar o no los quisieron mirar es agua bendita para nosotros. Es limpieza para nosotros. Es ayudarnos a volver a creer que en el corazón del Evangelio está la pobreza como gran mensaje y que nosotros, los católicos, los cristianos, todos tenemos que formar una iglesia pobre para los pobres. O Papa pede perdão em nosso nome, de todos os cristãos, por todas as vezes que a gente desviou o olhar de um pobre. Por todas as vezes que quando a gente encontrou com um pobre, a gente mudou de passeio ou a gente fingiu não ver. Então, a gente precisa viver um cristianismo, viver e falar, eu sou seguidor de Jesus pelas nossas atitudes. Por causa dessa atitude dele, nós somos convidados para que essa semana a gente exerça uma obra de misericórdia. E a primeira obra de misericórdia que a gente deve fazer, e o meu convite para você essa semana, é matar a fome de alguém. Todo dia a gente encontra com alguém que é pobre. Ou está na porta de algum lugar que você passa, está sempre alguém sentado no passeio ou alguém que vai pedir. Amanhã cedo, quando você sair de casa, você já leva um lanche para alguém. É a nossa missão essa semana. Essa semana, todos os dias, nós vamos começar a exercitar o que Jesus faria no nosso lugar. Nós vamos começar a colocar a nossa vida para dar fruto. Então, essa semana, todos os dias, a partir de agora, e que isso se torne algo, nós vamos levar, sabendo que Jesus vai colocar no seu caminho a pessoa que Ele quer que você dê o alimento. Nós precisamos de ser criativos no amor. Nós precisamos de ser ousados. Nós precisamos de incomodar pela nossa opção de seguir Jesus. Nós temos que revelar com a nossa vida que o que vale na vida é aprender a amar uns aos outros. Que somos de verdade, irmãos. Que Deus não faz diferença entre nós. Somos todos filhos amados. Como é que o outro vai entender isso? Com seu gesto. Então que Deus nos dê essa graça essa semana, de realmente que essa mensagem do Papa, né, tenha mexido. Vocês veem a emoção do mendigo quando o abraça, né? Que essa mensagem seja para nos incomodar, né? Que ele, como nosso líder, que a gente possa seguir o mesmo passo. Oi,
Muita gente me pergunta onde encontrar os livros e produtos que a gente indica aqui no canal, principalmente os livros da Doutora Filó, que vocês pedem bastante. Então vamos lá, bem rapidinho. Primeiro, aqui na descrição do vídeo, bem na parte de cima, aparecem os itens recomendados. É só tocar e abrir. Agora, se você quiser ver tudo organizado por tema, faz assim. Clica no logo do canal ou no nome do canal para ir até a página do canal. Lá em cima, procure a aba Loja. Dentro da loja, eu separo por coleções. Livros, a mais procurada, bíblias, terços e rosários, novenas e imagens. Pronto! Agora ficou fácil achar tudo o que a gente recomenda por aqui. Deus abençoe! Acho que a gente precisa conversar um pouco mais, né? Entender mais, para nos ajudar. Entender o papel da mãe. Eu fico pensando como que os planos de Deus são sempre tão maiores do que nós, né? Nossa Senhora como menina, a menina, e ela já era prometida a José, né? E naquela época eles eram prometidos e era como se já tivesse casado no civil. Mas a mulher só saía da casa dos pais dela quando o homem construía a casa. Então por isso que ela já era prometida a José. E ela ficou grávida aí, né? Antes de ir para casa que ele estava construindo. Você imagina, quando ela recebe a primeira parte da missão, ela recebeu a primeira parte, né? Que ela é ser mãe do Filho de Deus. Quando eu fico imaginando que ela de pé na cruz, aos pés da cruz, vendo o sofrimento dele, ali a gente fica tão impotente quando vê um filho sofrer, quando vê alguém que a gente ama sofrer. Ela vendo ele sofrer daquela forma como viu, na impotência, ela recebe uma outra missão dele, que ela seria mãe de toda a humanidade. Ela nunca imaginou que ela seria responsável pela salvação de cada um de nós. E acredito que um dia, quando a gente chegar no céu, nós vamos ficar muito emocionados. E eu tenho a impressão que envergonhados de tudo que ela faz para cada um de nós. Todo mundo aqui alguém aqui é consagrado a Nossa Senhora? Então, quando a gente é consagrado a ela, a gente reza todo dia aquelas 3 Ave Marias. Que a gente fala assim, 3 Ave Maria por minha conta, porque eu falo a frase e rezo Ave Maria. A gente fala, amém assim seja, por tudo que ela fez na terra quando ela esteve aqui. Amém assim seja por tudo que ela faz no céu, hoje. Amém assim seja por tudo que ela faz. Tudo que ela fez, faz e ainda fará na minha alma. Tu fica imaginando o trabalho que eu já dei para ela, ainda dou. Então isso não é uma brincadeira. Então por isso hoje eu resolvi pensar, da gente pensar um pouco, o que foi para Nossa Senhora receber cada um de nós como filho. E ela como mãe, ela não vai ter sossego enquanto ela não puser todos no céu. Ela é mãe. E mãe cuida, né? Mãe está atenta a cada filho. E eu queria lembrar daquela frase de João, no capítulo de João, versículo 19, quando, nas 7 últimas palavras de Jesus na cruz, João estava lá, aterrorizado com tudo que ele estava vendo, com ela, com Nossa Senhora. E Jesus olha para eles e fala, mulher, eis o teu filho, e depois disso ao discípulo, eis tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. É essa frase. O discípulo a recebeu em sua casa. Queria perguntar para vocês, como que cada um de nós já recebeu Maria na sua vida? Porque quando a gente pensa nas aparições dela lá em Fátima, e pensando em Maria, a gente como peregrino nesse mundo, a gente pode pensar nela de 4 maneiras. A primeira, como uma mestra de vida espiritual. Nossa Senhora foi a primeira discípula de Jesus. Ela era mãe dele. Mas foi aquela que acompanhou o filho no caminho estreito até chegar na cruz. E ficou de pé.
Eu posso imaginar Nossa Senhora como aquela senhora inatingível. Então, como é que eu vou chegar perto dela? De jeito nenhum. Né? Porque como é que eu chego perto daquela que é Maria? Aquela que é a mãe de Deus, a Imaculada, assunta aos céus. Falo, não, chego não, é longe demais. Mas eu posso pensar em Nossa Senhora como aquela que acreditou. Bem-aventurada, porque ela acreditou absolutamente em todas as circunstâncias, seja do momento do nascimento, a ver o filho dela sofrer e ser pregado na cruz. Ela acreditou em todas as circunstâncias, em todas as palavras que tinham sido ditas. Então ela foi bem-aventurada. Mas eu também posso reduzi-la e ter Nossa Senhora como aquela santinha que eu peço favores a um custo tão barato. Então imagina o risco que nós corremos de reduzi-la a uma santinha que eu vou ali, faço uma promessa, troco alguma coisa com ela e reduzo ela. Ou eu posso correr o risco de achar que ela é grande demais e eu não posso chegar perto dela. Falo, Maria, não, eu sei que ela existe, respeito, mas ela não participa da minha vida. Eu não tenho a relação com ela como minha mãe, como aquela que cuida da minha salvação. Compreende? É tão diferente. É tão diferente. Porque ela fica inatingível. Mas eu posso pedir a ela que eu quero que ela seja minha mestra espiritual. Ela seguiu o caminho, ela foi a primeira. Então ela sabe esse caminho. Eu fico imaginando o que foi para ela, todos vocês que são mães sabem o que eu estou falando, de ver Jesus crescer dentro dela, gerar o Filho do Altíssimo. Fico imaginando o que foi aqui, que experiência foi essa dela ter gerado. Então quem melhor conhecia ela do que ele? Como vocês, como mãe, o filho engana vocês em quê? Em nada. Como é que foi ela gerar esse menino que era o Filho do Altíssimo, né? O Criador, né? O que foi para ela amamentar Jesus, né? Os livros, aquele livro, não sei se aqui alguém já leu, que chama Mística Cidade de Deus, alguém já leu esse livro? O livro é belíssimo, é só sobre a história de Nossa Senhora. É lindo, é uma freira espanhola que ela é preparada 20 anos para receber as revelações, o livro é desse tamanho, é belíssimo e Nossa Senhora, ela tem toda uma caminhada dentro do mosteiro e depois ela é convidada para poder ser a coordenadora geral, a chefe, e Nossa Senhora fala com ela, ela não quer aceitar, Nossa Senhora fala com ela, aceita que eu te ajudo. Fácil. E ela é extremamente preparada para isso e Nossa Senhora conta para ela como que amamentava Jesus e fala que ela ficava sem saber como é que fazia. E aí ela pedia permissão a ele para amamentá-lo. Olha que cena devia ser isso. E ela não tinha coragem de beijá-lo no rosto, ela beijava o pezinho dele. Que eu ia amassá-lo, né? Porque você imagina que delícia que ele devia ser. Então ela tinha tanto respeito que ela beijava o pé dele. Então esse livro que vocês tiverem a oportunidade de ler, leia, porque ele é belíssimo. Então, quando eu penso em como que a gente pode reduzir Maria, hoje eu convido vocês para a gente poder descobrir Maria. E quando o anjo vem preparar os meninos lá em Fátima, primeiro o anjo vem preparar as crianças, né? E o anjo faz 3 aparições, não sei se vocês lembram disso, né? Então a primeira coisa que o anjo fala é assim, os corações de Jesus e de Maria estão atentos às suas orações e súplicas. Por que eu estou colocando isso? Porque quando o anjo fala isso para os meninos, ele quer dizer que o coração de Jesus e Maria, que está sempre junto, estão atentos às orações, não é só dos pastorinhos. É atento à minha oração, atento à sua oração. Atento à oração de cada um de nós. Deus escuta com detalhe tudo que você fala. Mesmo que aparentemente ele não responda. Ou mesmo que a resposta dele não seja aquilo que você está esperando. Mas ele está atento. E não há uma oração, não há um coração que reza, não há alguém de joelho
Um coração contrito, um coração que chora, um coração que está sofrido, que a graça não chegue. Não existe. Nós temos uma intercessora poderosa, ela está atenta, junto com ele, ao que a gente está falando. Por isso que eu amo rezar Ave Maria. Então que a gente fala, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, que hora? Agora. E a sensação que eu tenho é que ela cutuca ele e fala, agora. Agora. Porque mãe não é para depois, é para agora. Lembrem disso. É para agora. Né? Então, é preciso a gente pensar nisso. Porque se a gente acha que Deus esqueceu de nós nesse mundo e não escuta o que eu estou falando, Ele está atento e escuta tudo que você falar hoje, o que você já falou até agora, Ele está atento. Depois o anjo fala com eles na segunda aparição. Os Sagrados Corações de Jesus e Maria estão atentos, tem um projeto, os dois, de misericórdia para a vida, de misericórdia, de graça, de amor, de perdão, para a vida de vocês, dos pastorinhos. A gente acha quando lê lá que é para eles. Não, é para mim, é para você, é para cada um. Deus nos ama e nos aceita como somos, na verdade como estamos, mas Ele nos sonha muito maior. O projeto que Deus tem para a nossa vida é algo extraordinário que nós reduzimos. No nosso pequeno ateliê, a gente fica preso no ateliê, sonha com aquilo e acha que é aquilo que Deus tem que cumprir. Não é. É preciso ter a coragem de se abandonar nas mãos dele, como Maria fez. Vocês acham que ela imaginou que quando o anjo falou com ela, que ela seria mãe da humanidade, que ela seria rainha do universo, do céu e da terra, e que ela seria colocada na capa de uma revista, sendo colocada como a mulher mais poderosa do mundo? Nunca pensou nisso? Aquela menina humilde lá de Nazaré? Era uma adolescente. Nunca. Então o projeto de Deus é muito além do que você sonhou para a sua vida. Mas deixa Deus ser Deus na sua vida. Não dita regra para Ele, não. E nem fala com Ele, não, tem que ser assim, tem que ser assado. Desenha, não. Se entrega. E a outra coisa que o anjo fala com eles, porque o anjo convida os meninos a rezar e pergunta, ajuda os meninos para que eles possam rezar pelos pecadores, por aqueles que não creem. Portanto que o coração de Jesus e de Maria é ofendido. Tanto que o coração de Maria aparece lá, ela mostra para os meninos cheio de espinho. Porque o quanto ela é ofendida e o quanto o coração de Jesus é ofendido inúmeras vezes. Mas é tão interessante tudo isso, porque logo depois, quando o anjo prepara que Nossa Senhora chega, 13 de maio de 1917, Nossa Senhora pergunta para... Quando Lúcia vê aquela mulher linda, imagina, numa luz maravilhosa, na luz de Deus que a transforma, Lúcia fala para ela, pergunta para ela assim, de onde que a senhora veio? É a mesma coisa de perguntar assim, quem é você? Aí Nossa Senhora responde na lógica de Deus, que é tudo diferente nossa, e fala assim, eu quero que vocês venham aqui durante 6 meses, na mesma hora de hoje, no dia 13 de cada mês. Então primeiro vocês vêm, depois eu conto para vocês quem que eu sou. Quantos de nós voltariam? Porque a nossa lógica com Deus é matemática, e a lógica de Deus não é matemática. A gente fala assim, não, mas para eu poder vir cá eu tenho que saber quem que você é, o que você quer, como é que é, eu quero saber os detalhes. Ainda mais a gente quer ter o controle de tudo. Quantos de nós iam voltar lá? Por isso que ela voltou para as crianças. Imagina, Lúcia com as crianças voltaram sem saber quem ela era. Voltou todo mês. E aí, combinado com os meninos, aí Nossa Senhora fala, vocês voltam? Eles falam, voltamos. Depois eu conto para vocês quem que eu sou. A gente fala, essa lógica de Deus, que é isso, vê se eu vou fazer isso. Mas o caminho de Deus conosco é assim. Você aceita fazer isso? Eu não vou te explicar. Você aceita a minha proposta? Depois, quando você estiver pronto, eu te explico. Quantos de nós aceitamos fazer isso? Foi com Nossa Senhora. Você aceita ser a mãe do Filho de Deus? Depois eu te explico o resto quando você der conta de entender. Ó. É isso que a gente precisa aprender com ela. Esse sim dela transformou a nossa vida. Permitiu que Jesus se fizesse homem.
e permanecesse vivo conosco. Isso é escandaloso. Então, na verdade, a gente precisa aprender com ela que esse sim dela também seja o nosso sim. Para que esse sim seja a grande transformação da nossa vida. A entrega absoluta, incondicional à vontade de Deus. É isso que a gente tem que aprender com ela. Aquilo que quando a gente reza o Pai Nosso, eu vou ensinar isso para vocês. Quando a gente fala, seja feita a vossa vontade, a gente deve se inclinar. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isso quem me ensinou não foi eu, não. Foi Jesus, também me ensinou, não foi para mim. Não, ele ensinou para um santo e eu aprendi. Inclina em ato de submissão. Seja feita a vossa vontade. Então isso a gente precisa aprender. Então vocês imaginam, a lógica de Deus é inversa de tudo que a gente quer na vida. Então às vezes Deus está fazendo uma proposta na sua vida, é isso. Mas Senhor, não, faz isso primeiro. Depois eu te explico quando você estiver pronta. Aí a gente lembra de Isaías. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Tanto a distância daquilo que eu penso, porque Deus pensa, ok? Os meus pensamentos não são os vossos. O seu pensamento é um, o pensamento de Deus é outro. O caminho de Deus é um, o seu é outro. Qual é a diferença aqui? É se entregar. É confiar, essa confiança incondicional que Nossa Senhora teve, foi que Isabel falou com ela. Bem-aventurada és tu, Maria, porque acreditastes. Por isso tudo aconteceu na sua vida. Assim será na nossa vida quando a gente também se entregar, mas vai ter que ter a ajuda de Maria, né? Ela vai falar, pode ir, minha filha, pode ir, meu filho. Porque quem é a sua advogada? Eu. Quem te defende? Eu. Quem vai interceder por você? Eu. É ela. E aí vocês imaginam, quando ela termina a primeira conversa com Lúcia e os dois meninos, ela fala com Nossa Senhora fala com ela assim, e vocês estão dispostos a sofrer pelos pecadores, para que a alma deles não se perca? Aceitar tudo que Deus vai mandar para vocês sofrerem? Eles, como crianças, falaram, claro, pode mandar tudo. Eles tinham noção do que ele está falando? Não tinha. Muito bem. Naquele dia eles combinaram que ninguém podia saber. Jacinta foi para casa, que ela era irmã de Francisco. Ela chegou em casa, olhou para a mãe, contou tudo para a mãe na hora. Na hora. A família de Jacinta e de Francisco acreditaram. A mãe de Lúcia era muito rigorosa, mulher extremamente religiosa. Não podia acreditar que a mãe de Deus tinha vindo conversar com aqueles meninos pobres. Falou, vocês são tudo analfabetos, é pobre, nós não temos nada a ver com conversar com vocês, pode o quê? E aí Lúcia começou a sofrer demais, porque a mãe dela chegou a bater nela para ela falar a verdade. Ela apanhou, então isso para uma menina de 10 anos era uma coisa louca. Ela apanhou. E aí o povo parou de ir para a igreja, não assistir missa não, começou a ir na casa deles. E eles tinham uma condição, era pobre, mas não era um pobre que a gente dizia no interior remediado, que eles tinham umas plantações. Aí o povo começou a invadir a cova da Iria para rezar com eles. Destruiu tudo que eles tinham plantado. Então Lúcia não conseguia entender que depois de uma alegria daquela, a vida dela virou um tormento. Então, quando Nossa Senhora volta em junho, a primeira coisa que ela fala com Nossa Senhora, que Nossa Senhora revela para eles o céu, revela o inferno, eles vão ao inferno, né? E tanto que Jacinta é que mais fica apavorada com o inferno, e ela aceita sofrer tudo para que uma alma não vá para o inferno. Então ela pegava frutinha toda que tinha espinho, apertava na mãozinha dela, ela falava com Jesus para que uma alma não vá para o inferno. Ela tinha 8 anos. E Francisco, eles viviam de jejum. Eles faziam muito jejum para que as almas não fossem para o inferno. Então Nossa Senhora mostrou isso para eles, né? E aí quando Lúcia volta, quando Nossa Senhora aparece, a primeira coisa que Lúcia fala para ela é: a senhora vai nos levar para o céu? Eu quero ir embora. Quer dizer, basta. Depois que eu já te vi, tudo que nós estamos sofrendo, tudo que eu estou sofrendo agora, eu não entendo, tenho 10 anos. Eu quero ir embora. Aí Nossa Senhora fala com ela: eu vou levar vocês para o céu. A Jacinta e o Francisco daqui a pouco. Mas você fica mais um pouquinho. 87 anos a mais. Ela morreu com 97. Olha o tempo de Deus, como é que é diferente do nosso. Porque Deus quer te usar para poder divulgar a devoção ao meu coração imaculado. Aí Lúcia falou com ela assim: mas eu vou ficar sozinha? Aí, quando Lúcia fala isso,
e Nossa Senhora vai conversar com ela, e nós vamos conversar sobre isso. Lúcia volta para uma coisa que acontece na nossa vida, que se chama solidão. É a solidão que nós, como ser humano, vamos passar. Jesus, como ser humano, não foi entendido pelos discípulos, nem a vida dele, nem a obra dele. Então Jesus viveu a solidão, e na hora da cruz, o que ele gritou? Meu Deus, por quê? Me abandonastes. Então a solidão ele também viveu. E a solidão a gente vive na vida da gente quando tem hora que ninguém entende você. Larga pra lá, ninguém entende. Mas Nossa Senhora fala uma coisa para ela, fala com ela: Lúcia, não preocupa, porque o meu coração imaculado será o teu refúgio. Antes de começar a música, eu quero te fazer um convite com carinho. Essa canção foi feita com muito amor e conversa com a pregação que você acabou de ouvir. Então, já se inscreva no canal para continuar caminhando com a gente. E se você quiser ouvir essa música separadamente depois, o link está na descrição e também no primeiro comentário. O que é refúgio? Refúgio é um lugar que a gente se esconde. É um abrigo. É uma casa aconchegada. E hoje Nossa Senhora quer ser um refúgio para todos nós. Que se sente sozinho, que se sente desamparado, que está com problema, que não sabe para onde vai. Ela é o nosso refúgio. É com ela que eu posso contar. É lá que a gente esconde. E a gente sabe que vai ter o consolo da mãe, que vai ter o amparo da mãe, que vai ter o colo da mãe. Então eu posso me refugiar no coração dela. Fala, me dá colo, porque a senhora é minha mãe. Me ajuda. Me ampara no momento que eu estou sozinha. Porque depois que Jesus veio, ninguém mais ficou só. Ele falou, eis que estarei convosco todos os dias. Mas como que a gente precisa de um colo? E o coração de Maria e de Jesus está sempre juntinho. Então é preciso que a gente entenda o que significa isso. Quando Lúcia fala nos livros dela, não sei se vocês leram, como que o coração de Nossa Senhora foi o refúgio para ela durante toda a vida dela na terra. Imagina, depois que ela viu Nossa Senhora, foi colocada no... Ela teve que ser freira. Ela teve que ser escondida. Pode imaginar? Que ciúme ela gerou? Mas por que Nossa Senhora apareceu para você e não apareceu para mim? Você acha que você é melhor que alguém, né? Porque ela apareceu para você e conversa com você. Imagina o que ela viveu, ela era uma menina. Ela teve que ser escondida. Né? De tanto que as pessoas queriam ela, tocar em Lúcia, aquela luta toda, né? Com Lúcia, não foi fácil. Eles estiveram presos, vocês sabem da história, né? Então, quando Lúcia vem trazer essas perguntas, né? Fátima é uma riqueza para que a gente possa se ver, para que a gente possa conhecer um pouco mais de nós, de entender em que momento, aonde eu estou pondo Nossa Senhora na nossa vida. Se eu estava reduzindo ela a uma santinha, que eu vou lá e peço uma graça, que ela não vai negar. Mas ela pode ser tão mais do que isso. E ela pode ser a nossa mestra espiritual e nos ensinar no caminho. Então Nossa Senhora fala, é preciso, e é tão interessante, né? Porque Nossa Senhora, ela pede uma coisa que é tão desproporcional ao que Deus pede para o que Ele vai fazer. Então Nossa Senhora fala assim, a devoção ao meu imaculado coração depende da paz do mundo. Reza o terço, que isso depende da paz do mundo. Então você imagina, você pega um terço, a mão fala, mas eu rezar esse terço depende da paz do mundo? É porque o que eu faço é nada, mas Deus pega aquilo e projeta para muito mais. Então assim, a gente não consegue, porque a gente faz os cálculos nossos e é muito diferente da nossa atitude para o que Deus pode fazer. Então, Nossa Senhora pede, rezem o terço todo dia. Tem um século que ela está pedindo isso. Reza o terço todos os dias. As famílias que rezarem o terço, eu lançarei o meu manto sobre elas e evitarei tantos problemas. O mundo escutou isso com toda clareza, né? Segue tudo direitinho o que a mãe falou, não é assim? Por isso tanto problema. O mundo começou a ter muitos problemas quando parou de rezar o terço. Se vocês estudarem a história da igreja, vocês verão exatamente quando que a coisa começou a virar. Quando as pessoas abandonaram o refúgio secreto que é o coração dela. E aí a gente precisa aprender isso que ela pede, né? Porque Nossa Senhora fala assim, e no fim o meu coração imaculado triunfará. Quando vocês escutam essa frase, o que vocês pensam que vai acontecer? A gente acha que Nossa Senhora vai chegar, tchan, não é? Aquela coisa maravilhosa. Vocês acham que vai ser assim?
Nossa Senhora era mulher da discrição, né? Do silêncio, né? Lá em Caná da Galileia, ela vê que está faltando vinho e fala: fazei tudo que ele vos disser. E até hoje ela continua falando para nós: obedeça, meu filho, faça tudo que ele vos disser. Até hoje ela continua falando a mesma coisa. Mas vocês imaginam quando Jesus poderia ter feito essa apoteose, que ele poderia ter feito isso no momento da ressurreição, né? Podia ter colocado as trombetas para tocar, podia ter colocado tanta luz, tanta coisa para acontecer, alguma coisa para rolar pedra, para ter feito uma coisa assim, um show indescritível na ressurreição dele. E ele fez? Nada. Silêncio. Ninguém viu? Nada. Ele só dobrou os pano da cabeça, o sudar, ele só dobrou. Você sabe que isso tem um significado, né? Porque para o judeu o pano da cabeça está dobrado, porque quando vocês estão à mesa comendo e o pai de família, ele simplesmente levanta porque alguém chama e ele joga o guardanapo na mesa, significa que ele vai, se ele dobra, significa que ele vai voltar. Se ele joga na mesa, é porque ele terminou. Jesus dobrou para dizer: eu volto. É espetacular, né, gente? É porque a gente não entende nada, né? Mas o negócio é espetacular. Então, a Nossa Senhora, quando ela fala: o meu coração vai triunfar. Como é que vai ser isso? Quando que o coração de Nossa Senhora vai triunfar? É quando ela conseguir fazer com que o nosso coração seja transformado. É quando ela conseguir fazer com que cada um de nós reze o terço. Na verdade, rezasse o rosário. Rezasse o terço. Tivesse devoção ao Imaculado Coração dela. Fizesse a consagração a ela. Para que pelas mãos dela a gente chegasse ao coração de Jesus. Para que ela pudesse trabalhar na nossa vida. Para que ela pudesse nos ensinar a ser filho de Deus. A ser uma filha do Altíssimo. Então tudo que Nossa Senhora deseja é poder trabalhar em nós. Quando ela conseguir fazer isso, é que o coração dela triunfa. Ela não quer glória para ela, não precisa. Ela é a rainha do céu e da terra. É tão diferente. Mas ela se coloca como nossa mãe. Com aquela que quer nos educar no caminho de Deus. É aquela que quer nos orientar, porque ela sabe o caminho. Porque ela já fez esse percurso. Ela já andou. Ela conheceu tudo. Ela sabe o que pode nos ajudar a acreditar quando você não tem mais nada aonde segurar. O sábado sempre é um dia que eu penso muito. Porque na sexta-feira ela enterrou ele. E não tinha ninguém com ela. Depois que ela enterrou ele. Tinha Madalena, João, que era uma adolescente. Ela não tinha ninguém. E ela passou o sábado na espera de Deus. O que tinha escrito para ela que ia acontecer? Nada. Foi a única que acreditou na contemporaneidade. As coisas foram acontecendo. E ela foi confirmando. Vocês imaginam que ela passou o dia de sábado esperando uma notícia. Foi o dia que ela, com exceção dos 3 dias que Jesus tinha sumido, foi o tempo que ela ficou completamente longe dele. Pode imaginar como é que foi o sábado, por isso que o sábado se chama sábado da espera. Até o dia amanhecer e ele chegar. É uma coisa de louco, né? Quando ele deu entrada. Eu tenho certeza que ela foi a primeira testemunha da ressurreição. Aonde que ela se baseou? Aonde? Ela esperou em Deus, porque se ele fez uma promessa daquela, que o filho dele ia vir para salvar o mundo, tinha que ter uma continuidade, tinha que ter alguma coisa, ela não sabia o quê, mas teria. E é espetacular. Então ela sabe desse caminho, ela sabe que nós viemos do amor e voltamos para o amor. Ela sabe como é que a gente tem que fazer esse caminho, e ela sabe que como é que rezar o terço transforma. Ela sabe que o terço foi criado no céu, assim diz Jesus, para os corações simples e humildes, para que, à medida que a gente reza, Jesus diz, as graças são derramadas. E ele fala como que é a alegria dele de permitir que as graças sejam derramadas através das mãos de Maria, por isso ela é medianeira. Ela sabe que nós podemos fazer com ela o que a gente faz, que os filhos fazem com vocês. Mãe, pede o pai para mim. Não é assim que os meninos fazem? Mãe, pede aquele negócio pro pai para mim. Então a gente chega perto dela e fala, pede para mim.
para o Pai aquela graça que eu preciso. Porque não é ela que dá, ela pede a Ele para nós. Ela intercede, ela sabe o jeito de pedir, que a gente não sabe, né? Tudo mais ou menos. Mas ela é como um exemplo lindo que eu vi. Que a gente, é como se a gente fosse entregar uma maçã para Deus, ó. O dono de todas as coisas, vai fazer o que com a maçã? Mas que quando a gente entrega para ela pega aquela maçã, põe numa bandeja de prata, dá uma melhorada nas coisas e leva até ele. Ele fala, olha, que bacana, né? Mas quem fez o meio de campo? Ela. É igual vocês fazem com os maridos para conseguir as coisas para os filhos. Não é igualzinho? Mesma coisa. Então, é preciso ter essa confiança que eu tenho uma intercessora. Nossa Senhora não quer o lugar de Deus. Mas ela quer interceder por nós que somos filhos. Porque ela sabe que a gente está num vale de lágrimas. Ela sabe que é problema demais, que as situações são difíceis demais. E que ela está do lado dele. Ela pode só cutucar ele e falar. Não precisa nem falar. Cutuca e fala. Ali. E as graças, né, que nos são concedidas através de Maria são inúmeras. Quanta coisa ela faz na nossa vida, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente não vê, que ela intercede por nós. Então hoje, quando eu pensei em trazer essa meditação, foi exatamente para a gente poder lembrar disso, como é que eu recebi Maria na minha vida. Como que eu coloco ela na minha casa. E eu queria propor vocês a fazer uma experiência com Nossa Senhora, a convidá-la para ser sua mestra espiritual. Fala, me ajuda, eu quero ir para o céu. Me ajuda a caminhar, eu quero amar o seu filho Jesus, eu quero amar a Deus, eu quero fazer a vontade dele na minha vida, eu quero me entregar a ele, eu quero confiar nele, eu quero permitir que na minha vida seja feito completamente a vontade de Deus. Eu quero dar um sim a ele incondicional como a senhora deu. Eu quero nunca duvidar desse amor, mesmo que a vida esteja no escuro, mesmo que ele ainda não tenha me respondido, mesmo que eu esteja em completa solidão física. Eu quero, a seu exemplo, cumprir tudo que a senhora cumpriu. Me ajuda. Peça a ela. Tenho certeza que Nossa Senhora terá um prazer imenso em nos colocar no colo e nos ajudar. Eu falo com ela que eu fui matriculada na escola dela. E eu brinco com ela que eu sou a menina dos cabelos desalinhados. Eu falo com ela, sabe aqueles meninos que levantam que o cabelo está na misericórdia, assim? Eu falo, sabe aquela menina? Sou eu. Então, a senhora vai penteando meu cabelo, vai organizando para que eu possa chegar um dia arrumada diante do seu filho. Me ajuda a chegar até ele. Então eu preciso pedir a intercessão dela, que é toda poderosa. Onde Nossa Senhora está, se a gente tiver guardado no manto dela, o inimigo de Deus não consegue chegar. Porque ele tem pavor dela. Por que o inimigo tem pavor dela? Eu estava lendo há um tempo atrás o Padre Gabriele à morte, que vocês já viram, que foi o grande exorcista do Vaticano, que morreu antes da pandemia. E tem os exorcismos que foram gravados pela autorização do Vaticano. E um dia o Padre Gabriele pergunta pro demônio, que ele tem que dizer o nome, eu não sei qual deles que era, que estava conversando com ele, não me lembro. E falou, por que vocês têm tanto horror dela? Eles nem falam o nome de Nossa Senhora. Fala ela. Por que vocês têm tanto horror a ela? Ele custa dizer por quê. Mas são duas grandes virtudes de Maria. Primeiro, a humildade. Porque ele é o inverso, ele é soberbo. Tão soberbo que caiu do céu. A humildade. O que é humildade? A consciência de que ela é criatura e Deus é o Criador. Então nós nunca podemos esquecer que Nossa Senhora é uma mãe, é uma mulher como a gente. É humana, só que não teve pecado. Então a humildade dela. E a segunda coisa é a obediência incondicional dela. Então vamos pedir a Nossa Senhora, né? Que hoje, encerrando já quase o mês de maio, que a gente peça a ela que seja a nossa mestra espiritual. De verdade, nos adote como filho. Hoje nós queremos renovar a nossa filiação, né? Hoje nós queremos pedir a ela que de verdade nos aceite como filho. Que ela não olhe a nossa miséria, né? Que ela conhece. Que ela não olhe a nossa incapacidade de andar, apesar de achar que a gente é grande e que pode andar sozinho. Mas que ela, como mãe, saiba as nossas dificuldades como filho. A dificuldade de amar a Deus, a dificuldade de aceitar a vontade dele, a dificuldade de viver o projeto dele. Mas que ela, naquela doçura infinita dela,
assim como ela pôs Jesus no colo, assim como ela curou os machucados dele, as feridas, porque ele era uma criança e ele deve ter sido muito levado. Ele era muito saudável, ele deve ter subido em todo qualquer lugar, deve ter caído, deve ter machucado muito. Da mesma forma como ela cuidou dele, penteou os cabelos dele, deu banho, né? Que ela também nos ajude a tomar banho na alma, que ela nos ensine a confessar, que ela nos dê a graça de conhecer os nossos pecados, lavá-los, né? Do mesmo jeito que a gente toma banho do lado de fora, toma banho na alma, que ela nos ajude a amar Jesus acima de tudo na nossa vida e não tirar os olhos dele e viver para ele. Que ela nos ajude a ter um coração semelhante ao dela, somente para amar e servir a Jesus. Então que nessa noite ela olhe para nós aqui agora, né? Que essa mãozinha dela estendida seja para nos abençoar. Que ela que conhece, hoje nós vamos deixar no coração dela todas as nossas tristezas, os medos, as inseguranças, aquilo que hoje você está precisando, a graça que você está precisando hoje, nós vamos colocar no coração dela e pedir a ela que rogue por nós pecadores, né? Ela que é nossa mãe de misericórdia, né? Ela que é a mãe dos pecadores, o nosso refúgio, que nessa noite ela olhe com os olhos misericordiosos para cada um de nós. E que na nossa vida, se a gente nunca acolheu como deveríamos ter acolhido, que ela nos perdoe. E que ela nos dê a graça de recebê-la na nossa casa, com toda a honra que ela merece, como nossa mãe. E que nós temos muita gratidão a ela por tudo que ela já tem feito na nossa vida até esse momento. E que ela continue a velar pela nossa vida e a interceder incessantemente, sem se cansar, de cada um de nós. E que se ela perceber que cada um está tomando um caminho errado, a se desviar, que nós estamos correndo risco de vida, que a nossa vida é eterna, que ela nos busque, que ela tenha autoridade como mãe de nos buscar aonde estivermos. Que ela nos busque, nos lace, nos abrace, nos guarde no coração dela, até o dia que a gente puder contemplá-la e poder abraçá-la e dizer obrigado por ter trabalhado tanto, cuidado tanto, para que um dia a gente pudesse estar no céu juntos. Então, muito obrigada, Mãe Santíssima, que não se cansa de nós. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Oi! Muita gente me pergunta onde encontrar os livros e produtos que a gente indica aqui no canal, principalmente os livros da doutora Filó, que vocês pedem bastante. Então vamos lá, bem rapidinho. Primeiro, aqui na descrição do vídeo, bem na parte de cima, aparecem os itens recomendados. É só tocar e abrir. Agora, se você quiser ver tudo organizado por tema, faz assim. Clica no logo do canal ou no nome do canal para ir até a página do canal. Lá em cima, procure a aba Loja. Dentro da loja, eu separo por coleções. Livros, a mais procurada, bíblias, terços e rosários, novenas e imagens. Pronto! Agora ficou fácil achar tudo o que a gente recomenda por aqui. Deus abençoe!